tema a saúde e sua relação com a alimentação saudável, a parcela da cozinha didática no espaço Casa da Emater, na Expoagro Afubra, visa sensibilizar e orientar os visitantes da feira quanto à importância da alimentação saudável. Uma das receitas apresentadas durante a feira foi o bolo salgado sem glúten e, para acompanhar, água saborizada, que nós vamos aprender agora. Com o objetivo de sensibilizar e orientar os visitantes da Expoagro Afubra 2019 para a importância da alimentação saudável no controle e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o espaço da cozinha didática da Emater, em 3 dias de evento, apresenta 11 oficinas com 6 receitas nutritivas. A extensionista Lisandra Mergen vai preparar o bolo salgado sem glúten. A receita de hoje, além de valorizar os ingredientes dos alimentos da agricultura familiar, busca também apresentar uma alternativa para aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, vamos apresentar quais são os ingredientes. Este bolo ele leva 6 ovos. Como alternativa à farinha de trigo, nós apresentamos aqui o arroz, que pode ser utilizado de 3 formas. Como arroz cru, porém eu tenho que deixar no mínimo 2 horas ele de molho na água. Eu posso utilizar o arroz cozido quando eu tenho sobras e posso também utilizar a farinha de arroz, que também a gente pode bater no liquidificador ou encontra-se pronta já no mercado. Para dar sabor e maior nutrição a este bolo, nós podemos utilizar o salame. O salame também pode ser substituído pelo guisado, ou sobras de carne bem picadinhas. Também utilizamos leite e queijo, que para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, tem a opção de utilizar leite e queijo sem lactose. Aqui nós temos como ingrediente verde, temos os temperos verdes, que também, hoje eu estou utilizando a salsa e a cebolinha, mas eu posso utilizar também outras alternativas, como orégano, orégano tem orégano que a gente produz também na propriedade rural, nós temos as folhas da cenoura e outras folhagens verdes da horta, ele te dá essa opção muito versátil, esse bolo, de estar utilizando, enriquecendo ele com aquilo que a gente tem disponível lá na nossa horta, na nossa propriedade. Acrescentando ainda então, para finalizar, o fermento, um pouco de fermento e também um pouquinho de sal. Como o salame já tem sal, então a gente tem que procurar utilizar só uma pitadinha, em torno de 10 gramas de sal. Primeiramente, vamos bater então os ovos. O arroz cru, deixado de molho. Esse arroz eu deixei de véspera de molho. E bater bem, primeiramente, esses 2 ingredientes. Estando bem batidos os ovos, então vou acrescentar, com o arroz, eu vou acrescentar o salame. E bato novamente. Agora uma batidinha rápida. Leite. E agora então o queijo. Bato novamente. Então agora eu vou pegar um pouquinho de sal, lembrando que o salame e muitas vezes as carnes que são reutilizadas, elas já têm sal, então procurar utilizar o mínimo de sal. Sal. Aqui então eu tenho ainda o verde, que neste caso aqui hoje eu tenho a salsa e a cebolinha. Vou utilizar metade, porque a metade eu vou deixar para colocar por cima. E também um pouco de orégano. Esse orégano a gente também pode usar ele verde.
E aí também já vou colocar o fermento, né? E agora eu finalizo então, dando uma leve batida e já está pronto então para ser colocado na forma. Então terminei de bater, só misturo, dou uma leve batida depois que eu coloquei o fermento em pó e a massa ela fica um pouco líquida assim mesmo, tá? Agora eu coloco então, dou uma salpicada com meus temperos verdes. Aqui a salsa, eu volto a dizer, e a cebolinha. E ainda deixo um pouquinho do salame para colocar em cima para dar aquele toquezinho. Então, agora eu levo ao forno. O forno deve estar pré-aquecido a 200 graus, né? E vou assar por 20 minutos e depois mais 5 no final eu ligo o dourador. E aí estará pronto o nosso bolo salgado sem glúten. Depois de 25 minutos, então nosso bolo está pronto para ser degustado. Essa receita foi pensada para a apresentação pela importância nutricional que ela tem na nossa saúde. E quem pode nos confirmar isso é a nossa nutricionista da Emater, a Ana. Então, esse ano na Expoagro Afubra, a cozinha didática está trabalhando com alimentação e saúde. Então a gente pensou em receitas práticas, receitas fáceis de serem reproduzidas em casa e que tenham um valor nutricional agregado. Essa receita foi pensada principalmente para as pessoas que têm intolerância ao glúten ou mesmo alergia ao glúten, para que elas possam consumir então com qualidade um alimento diferente, né? Uma receita bem caseira, que é muito versátil, pode ser usado vários tipos de proteína, o arroz de várias formas, então com aquilo que eu tenho em casa eu posso fazer uma receita saudável sim, sem comprometer, né, a minha alimentação. E para acompanhar o bolo salgado sem glúten, nada melhor que uma bebida também natural e saudável. A extensionista Daniele Tienta vai preparar uma água saborizada. Isso aí, nós vamos preparar uma água com sabor. Para esta água, nós vamos utilizar 2 plantas medicinais, aromáticas e condimentares bem importantes. Aqui nós vamos utilizar o alecrim, cujo nome científico é o Rosmarinus officinalis, e também vamos utilizar a hortelã. Nós temos vários tipos de hortelã. Para esta receita, nós estamos utilizando a menta piperita ou hortelã-pimenta. Também vamos utilizar a laranja e o limão. Neste caso, nós temos o limão Tahiti, mas nós podemos utilizar o limão comum ou o limão siciliano também para agregar sabor. O que nós vamos fazer é justamente uma água com sabor, introduzindo os princípios ativos das plantas alecrim e hortelã e agregando as frutas. Então nós vamos utilizar 2 raminhos de alecrim diretamente na nossa água que já foi colocada aqui. Para esta receita, nós estamos utilizando 2,5 litros de água e vocês podem observar que ela já está com o gelo. O gelo é a gosto, mas ele é essencial para a absorção dos sabores também. Então nós vamos colocar os nossos raminhos de alecrim. Agora nós vamos inserir a hortelã, a nossa hortelã-pimenta. Como ela tem também um sabor bem saliente, nós podemos utilizar cerca de 3 galinhos ou 30 folhas. Nós vamos então tirar algumas folhas com a mão mesmo, de forma muito simples e rasgando, porque assim o princípio ativo da planta, ele vai estar saindo de forma mais rápida e vai agregar mais sabor à nossa água. Depois de nós colocarmos as nossas plantas aqui então, já na água com o gelo, nós vamos acrescentar a laranja. Importante salientar que a diferença da água saborizada e do suco é que no suco nós vamos espremer a fruta. Já na água saborizada, nós vamos simplesmente introduzi-la
para que ela vá soltando esse sabor aos poucos. Agora então, com a laranja cortada, nós vamos introduzi-la à água. Após a laranja, então, nós vamos colocar o limão. Para esta receita, 1 ou 2 limões. Muito importante para a imunidade, um importante antioxidante. Da mesma forma, então, vamos introduzir o nosso limão. Então, a nossa água saborizada está praticamente pronta, a primeira fase de preparo. Aqui nós estamos utilizando uma suqueira, mas em casa, na propriedade, você vai poder fazer utilizando uma jarra. Nós só precisamos deixar ela descansar um pouco. Então, no mínimo, 1 hora, já com todos os ingredientes, 1 hora em geladeira, para depois poder servir. E a nossa água saborizada vai estar pronta, então, para poder degustar esse sabor incrível das plantas medicinais e das nossas frutas. E acompanhado das extensionistas que prepararam essas 2 receitas, chegou o momento mais esperado, a hora de provar o resultado. Muito bom, bom mesmo. E você aí de casa, anotou a receita? Então faça e comprove também como é bom poder se alimentar saudavelmente. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.tche.br.